Salvador Jesus Cristo venha invadir o seu coração, a sua casa, a sua família, nesse domingo abençoado, onde nós estamos aqui transmitindo o nosso culto, o seu culto de louvor e adoração ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero te convidar para nós fazermos uma oração, iniciando o culto nessa noite. Pai, em nome de Jesus, o Cristo vivo, aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, queremos, Senhor, louvar, exaltar, bendizer e enaltecer o nome do Senhor. Pedimos, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Nós oramos pela vida daqueles nossos irmãos que se encontram em casa, apresentamos ao Senhor os enfermos, apresentamos ao Senhor, Pai, os nossos irmãos que com muita ansiedade, com muita vontade de estar na tua casa, mas não pode. Nós queremos orar e acreditar num Deus vivo, num Deus eterno, um Deus todo-poderoso. Oramos, Senhor, pela nossa pátria, a nossa nação, pelos governantes. Nós oramos, Senhor, e cremos que o Senhor é o Deus de resposta. O Senhor é o Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma vidas. E nesse dia, Pai, que essa oração chegue ao céu de glória, fazendo sempre o teu querer e a tua vontade. É o que nós pedimos, crendo, para a glória, honra, louvor e adoração do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Queridos, vamos juntos de louvor. Você pode estar aí do outro lado, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu já quero convidar aqui o operador Pedro Júnior para estar louvando o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Salve os irmãos com a paz do Senhor, uma boa noite aos amigos que estão nos assistindo. Vamos dar início louvando a Deus com o hino de número 298 da nossa harpa cristã, que tem como título Avantes Servos de Jesus. Aleluia. O refrão fala: glória a Deus, pois vencerei. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei.
sempre avançar, o céu coroa e laureis, Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos vencer em nome de Jesus. Ainda na continuidade, hino de número 175 da nossa harpa cristã, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos amados, no nome santo, alegre canto, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Vamos adorar o Senhor. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estai lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ainda nessa oportunidade estaremos louvando Deus com mais um hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. 141 da nossa harpa cristã. Guia-me sempre, ó meu Senhor. Aleluia. Aonde guiar-me, meu Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor.
por esses 3 belos hinos da nossa harpa cristã, entoado nessa noite. Eu creio que você está degustando do outro lado o que Deus tem de melhor para a sua vida. Eu quero convidar os nossos amados irmãos para nós lermos a leitura oficial do culto de hoje, que está escrito lá no profeta Oséias, o capítulo de número 6, repito, profeta Oséias, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1, está escrito assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá com a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Glória a Deus, com muita alegria. Eu quero orar mais uma vez, através daquilo que o Senhor nos colocar no coração. Com certeza Deus está colocando também no seu coração. Vamos às nossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Muito obrigado, porque eu tenho certeza que a Palavra do Senhor, ela é a fonte inesgotável. E eu tenho plena convicção, Senhor, que a Tua Palavra, aleluia, vai falar no coração de cada um dos nossos irmãos e ouvintes que estão do outro lado, Senhor, cultuando juntos conosco nesse culto e nesse momento tão lindo, Senhor. Nós queremos Te louvar pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder ter esse canal de comunicação e levar até as pessoas a santa e bendita palavra do Senhor. Pai, fica conosco para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nosso irmão ministro de louvor, Gustavo, estará louvando o Senhor com 2 hinos. Esvazio de mim.
Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos orar e o pastor Wellington estará nos trazendo a santa palavra do Senhor. Eu gostaria que você aí no seu lar curvasse a sua cabeça e estivesse atento a tudo quanto Deus irá falar através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos uma vez mais, Senhor. Já temos sentido a tua santa presença através dos louvores entoados pelo teu Filho. E sabemos que o Senhor tem prazer em falar conosco nesta noite. Abrimos o nosso coração. Por favor, Espírito Santo, use mais uma vez o teu servo e fala com aqueles que aqui estão e com os que também estão em casa agora. Que a família venha se reunir e ouvir a tua voz. A tua voz seja a voz como a voz de muitas águas. Haja cura, haja salvação e transformação de vida nesta noite. Toma o teu servo nas mãos, Senhor, e faça o teu querer. Oramos em nome de Jesus. Pastor Wellington, tua palavra. Glória ao Senhor, a paz do Senhor, meus irmãos, a todos que me assistem. É um privilégio estar aqui nessa noite, junto com vocês, adorando, bendizendo e enaltecendo o nome desse Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. O nosso intuito aqui é que você seja edificado pelo poder da palavra do Senhor. Se você tiver um pedido especial de oração de antemão, antes de iniciar a pregação da palavra, nós pedimos que você adicione aí nos comentários, que ao término do culto nós estaremos orando pelo seu pedido. Se você tiver um conhecido que tem alguma causa, peça para que ele adicione o nome aí nos comentários, ou você mesmo adicione o nome do seu conhecido, do seu amigo, do seu colega, enfim, que nós estaremos intercedendo. Nós cremos que o poder do clamor, ou que o clamor do justo, ele pode muito em seus efeitos. Se você está com uma Bíblia perto de onde você está, no seu quarto, na sua casa, peço para que você abra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, vamos falar hoje sobre oração. Como Deus é bom, né? Vamos falar sobre oração. Atos,
capítulo de número 12, a partir do primeiro versículo, amém? Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, em outras traduções, Páscoa. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Quando nós vemos essa passagem bíblica aqui, muito pregada, muito conhecida pelos irmãos, nós precisamos observar o contexto, a época em que essa palavra ou que esses fatos ocorreram. Em Atos 11, em Atos no capítulo de número 11, no versículo de número 28, Deus usa um profeta para dizer que o mundo viveria uma crise de fome, que haveria uma grande fome sobre a terra. E nos tempos de Cláudio, o imperador romano Cláudio, em que no tempo em que o imperador Cláudio ascendeu ao Império Romano, houve essa crise, uma crise não apenas e tão somente de cunho político, mas espiritual, religioso, uma crise de fome. As pessoas estavam necessitadas, não tinham o que comer, bem parecido com o que vivemos nos dias de hoje. Mas Deus estava com as suas mãos estendidas para o seu povo. Deus nunca esteve com as mãos cerradas, encolhidas. Deus sempre esteve guardando e livrando o seu povo, assim como está fazendo conosco nos dias de hoje, assim como Deus vem fazendo todos os dias conosco, nos sustentando e nos livrando de todos os males. Pois bem, no tempo do imperador Cláudio, Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, aquele que mandara matar todos os bebês de Belém logo no início dos evangelhos sinóticos, e sobrinho de Herodes Antípas, aquele que mandou matar, decepar a cabeça de João Batista, bem como zombou de Jesus durante o seu martírio. Herodes ascende o poder, aclamado pelo povo, porque diferente, aleluia, do seu avô, Herodes era um homem extremamente político. Herodes mantinha boa relação com os judeus e via que perseguindo a igreja, ele poderia obter mais popularidade ainda entre o seu povo. Veja bem, Herodes, vendo que tinha caído na graça do povo judeu, perseguindo, aleluia, a religião até então chamada de o caminho, os cristãos, começa uma verdadeira apoteótica perseguição. Determina que a fio de espada seja morto Tiago, e encerra-lhe Pedro em uma prisão. Herodes, não respeitando a lei judia, mas sabendo da lei judia, tinha a convicção de que ele não poderia matar ninguém, tampouco julgar durante o período dos asmos, durante a Páscoa.
O objetivo de Herodes era determinar a sentença de morte de Pedro, mas Deus tinha um plano determinado para a vida de Pedro. Deus tinha um projeto para a vida de Pedro, assim como Deus tem um projeto para a sua vida. Deus não estava permitindo que nenhum mal chegasse para Pedro, porque Deus tinha um plano para a vida de Pedro. Pois bem, Deus, Ele tem os seus métodos de trabalhar. Deus, Ele é puro mistério, e por vezes nós não entendemos os desígnios de Deus. Deus permite que a dificuldade bata em nossa porta, e que nós fiquemos fortes através da dificuldade, porque Deus, Ele sempre está conosco. Deus, Ele permite os momentos difíceis em nossas vidas, para nos fortalecer. E Deus havia permitido aquele momento na igreja primitiva, aquele momento em que Pedro fosse encarcerado, para fortalecer ainda mais a igreja. Deus havia permitido a prisão do líder espiritual da igreja primitiva até aquele momento, para fortalecer ainda mais aqueles membros. Deus, Ele está permitindo esse momento difícil na sua vida e nas nossas vidas, para nos fortalecer espiritualmente. Como eu disse aqui, eu reitero, Deus, Ele é puro mistério. Por vezes nós não entendemos os desígnios de Deus, mas Deus, Ele está nos fortalecendo através desse momento difícil que você e que todos nós, que a nação brasileira, que as nações estão atravessando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vê as nossas provações. Deus, Ele ouve, aleluia, as nossas orações. E a maior convicção que nós podemos ter nessa noite é que Deus nos livra dos nossos inimigos, mas nos livra não para nós nos vangloriarmos. Deus nos livra para sabermos que Deus permanece sendo Deus, que Deus é eterno, que Deus é imutável e que Deus tem um compromisso com as nossas vidas. Esteja convicto, esteja certo que não há momento difícil da sua vida que Deus não esteja vendo. Não há momento difícil da minha vida que Deus não contemple. Deus, Ele não é um ser inerte. Deus, Ele ouve a sua intercessão. Deus, Ele ouve o seu clamor. Aleluia. Deus vê a sua provação. E essa é a maior certeza que você pode ter nessa noite, que você não está sozinho, porque Deus, Ele está te vendo. Deus está te contemplando nessa noite. E Deus estava vendo aquele momento difícil que a igreja primitiva estava passando, estava contemplando, mas Deus tinha um propósito para aquele momento. Deus tinha um propósito. Aleluia. Oh, glória. Em sua bondade, Deus sempre dará fortalecimento para aqueles que o temem. Deus sempre permitirá um momento difícil para nos fortalecer ainda mais. Aquela perseguição judia era de cunho religioso, e a perseguição de Herodes era de cunho político. Herodes, apesar de ser popular, diferente do seu avô entre os judeus, ele era extremamente rejeitado pelos judeus ortodoxos, os tradicionais. Em primeiro, por causa da sua educação, que era romana, e em segundo, por causa do passado dos seus antecedentes, do seu avô, bem como do seu tio. Mas Deus, como eu disse aqui, Ele tem os seus métodos de trabalhar. Herodes via que ele era rejeitado por parte da sua população e queria conquistá-la de qualquer modo. Ele viu que, matando a fio da espada Tiago, ele conseguiu se aproximar daqueles que estavam longe dele. Então ele decide, em um ato de maldade, encerrar Pedro na prisão. Mas a igreja primitiva, ela tinha um diferencial, assim como nós, como eu e como você que está me assistindo. Aleluia. Aquela igreja tinha a convicção, a certeza de que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração feita por um crente pode rasgar os céus ao meio e movimentar o braço onipotente de Deus. Aquela igreja passava por um momento de dificuldade.
Aquela igreja ficava atônita, sem saber o que fazer, mas em meio à dificuldade, eles tomam uma decisão de bravura, uma decisão de clamar, uma decisão de orar, uma decisão de buscar a face do Senhor sem parar, uma decisão de clamar ao Senhor rasgando a alma. E o clamor daqueles homens, daquelas mulheres, o clamor da igreja primitiva por Pedro foi sem parar, foi um clamor incessante. Eles clamaram até que Deus ouvisse, até que Deus se movimentasse em favor do líder da igreja primitiva, em favor de Pedro, que estava encarcerado. Eu quero ressaltar aqui, antes de nós nos aprofundarmos alguns aspectos da prisão de Pedro. Primeiro aspecto da prisão de Pedro: Herodes pôs ele naquela cadeia, naquela prisão, para obter dividendos políticos. Como eu disse aqui, aquele julgamento, aquela prisão não tinha nada de justiça. Aquela prisão tinha o objetivo de ganhar popularidade. Não tinha nada de justo entre o julgamento de Herodes, entre a decisão tomada por ele. Outro aspecto: Herodes não podia matar Pedro durante a Páscoa, não poderia sentenciá-lo, tampouco julgá-lo. Então ele estava esperando, com a expectativa de que Pedro seria sentenciado logo após a Páscoa. E em terceiro, Herodes, sabedor do poder de Deus e do que Deus estava fazendo naquela época, sabendo que Deus estava revolucionando o mundo através de seus discípulos, sabendo que a igreja primitiva estava crescendo de maneira sobrenatural e que Pedro já havia saído de outras prisões, ele determina que o apóstolo fique encarcerado em uma prisão de segurança máxima, vigiado e algemado do lado de 2 soldados, vigiado por 16 homens todos os dias, sendo analisados os seus passos todos os dias. Mas Herodes não sabia que do outro lado existia um povo temente a Deus, existia um povo que orava, existia um povo que sabia do poder de um clamor, existia um povo que conhecia o que estava escrito em Jeremias 33:3, existia um povo que tinha um compromisso com a intercessão, existia um povo que tinha um compromisso com o Senhor. E nessa noite, se nós tivermos esse mesmo compromisso, se nós nos dispusermos a buscar o Senhor verdadeiramente, se nós rasgarmos a nossa alma e nos conectarmos com o trono através da oração, o Senhor se movimentará em favor do Brasil, o Senhor se movimentará em favor das famílias, o Senhor se movimentará em favor das nações, se nós tivermos a certeza e a convicção de que o nosso clamor pode nos aproximar do Senhor. Então nós rasgaremos os céus e Deus se movimentará em nosso favor. Aleluia, aleluia. Se nós tivermos a convicção do poder que nós carregamos dentro de nós e o poder que o nosso Deus tem, então nós clamaremos e seremos ouvidos, seremos atendidos, porque não há provação que Deus não veja, não há oração, por mais simples que seja feita, que Deus não escute. Aleluia, aleluia. Existe uma frase de um puritano muito conhecido, diz que o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Orar é falar com o trono, orar é querer estar próximo do Senhor, orar é estabelecer um elo de ligação entre o altar, que é você, e o trono, que é o Senhor. As circunstâncias eram difíceis, os problemas eram grandes, mas não há problema, meu irmão, insolúvel para o Deus que nós servimos. Não há circunstância que seja difícil para o Deus que nós servimos.
Não há problema que te mate, que te tire da rota. Se você serve o Deus que nós servimos, se você serve o Senhor, que é Deus dos deuses, que é Senhor dos senhores, aleluia. Se você tem a convicção de quem está do seu lado, então você clamará e será atendido, porque Deus, Ele não está com os ouvidos tapados. Deus, Ele está disposto a ouvir a sua oração, as nossas orações nessa noite. Não há na terra, fique com essa frase, grave ela no seu coração: não há na terra nenhum poder tão revolucionário quanto o poder da oração. Não há na terra nenhum poder revolucionário como o poder da oração. Não há causa perdida quando colocada diante de Deus. Não há, meu irmão, não há, minha irmã, causa nenhuma que seja perdida quando colocada diante do Senhor através da oração. O Senhor livrou Pedro através da oração que foi feita pela igreja. O Senhor vai nos livrar através das orações, das intercessões que estão sendo feitas no Brasil. O Senhor vai nos livrar pelas orações que estão sendo feitas na sua casa, no seu lar. O Senhor nos livrará pelo clamor que está sendo feito todos os dias. O Senhor nos livrará, porque o poder, aleluia, porque um clamor de um justo, ele pode muito aos seus efeitos. E o que me chama a atenção é que o escritor Lucas, ele ressalta que a igreja em momento algum parou de orar por Pedro. Eles buscavam incessantemente, eles não duvidavam daquilo que o Senhor poderia fazer, eles não duvidavam do que Deus faria por Pedro no cárcere. E o engraçado, e o que me chama a atenção, é que o apóstolo Pedro, ele não estava preocupado, ele estava dormindo, ele estava descansando. Ele sabia o que Deus poderia fazer por ele, por isso que ele estava descansando. Ele não estava preocupado, ele não estava olhando para a direita, tampouco para a esquerda, ele estava descansando. E foi no descanso dele, na última hora, um dia antes da Páscoa acabar, que Deus envia o seu anjo no cárcere e liberta o apóstolo daquela situação em que ele estava passando. Ei, eu quero te chamar a atenção nessa noite, que não importa o momento que você esteja atravessando, o seu clamor, a sua oração está movimentando o céu nessa noite, e Deus está agindo em seu favor. Nós ficamos preocupados com a economia, nós ficamos preocupados com o desemprego, nós ficamos preocupados com a saúde, com as vidas que estão sendo perdidas. Mas o que nós podemos fazer nessa noite é, como o apóstolo Pedro, descansar na certeza que o nosso clamor, que o clamor feito pela igreja, que o clamor feito pela igreja pode movimentar o braço onipotente de Deus. Fique despreocupado, aguente firme, suporte. Deus não está inerte, Deus está te vendo e ouvindo as suas orações. Descanse na certeza de que enquanto você não vê, enquanto você não sente, Deus está se movimentando em seu favor. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração, enquanto Gustavo se prepara para adorar o Senhor. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, que nós, crendo no agir desse Deus que é maravilhoso, estaremos intercedendo pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Deixa com convicção, com certeza daquilo que Deus pode fazer. Deixa crendo. Eu te faço um desafio nessa noite. Deixa o seu pedido, que você sentirá o braço onipotente de Deus aí onde você está, meu irmão. Gustavo, adorando ao Senhor.
deixar nada nos faltar. O amor dele nunca falha, ele nunca falhou, com certeza nunca falhará. Amém. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, só vejo a glória e percebo
sou amado, estou seguro, é no teu colo, Pai, meu papai. Eu sou amado, estou seguro, nada pode me tocar e nada pode me abalar, nada pode me cegar. Estou seguro no colo do meu Pai. Caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vaso, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Nós estamos aqui e é impossível não sentir a presença gloriosa do nosso Deus. Estamos com os nossos corações ardendo, porque a palavra falou com a gente, os louvores. E eu quero pedir para você não sair daí. Depois nós vamos adorar o Senhor, rompendo em fé. Cada vez que a nossa fé é provada, dá-nos motivo de vencer um pouco mais. Sabe, queridos, bate aquela saudade imensa. Nós estamos do lado de cá e você está do outro lado, e a gente pode sentir contagiado por essa glória, por essa presença, por esse agir glorioso do Espírito Santo. E não tem como viver sem Ele, não tem como andar sem Ele, não tem como andar sem Ele. Ele é tudo nas nossas vidas. E eu creio que Deus ele está trabalhando de uma forma toda especial. Deus ele tem a forma de agir, de trabalhar pelas suas vidas. E nós temos aqui vários pedidos de oração. Desculpe, irmão, que estamos todos nós aqui cheios da presença de Deus. Temos aqui vários pedidos de oração que os irmãos mandaram nos seus comentários. E eu tenho certeza que Deus estará visitando a sua família nesse exato momento. Deus está agindo no seu lar, Deus estará agindo nos hospitais, Deus está agindo no nosso Brasil, no planeta Terra.
e eu tenho certeza que o Senhor vai soprar esse mal da face da terra. Hoje foi um dia de jejum geral na nação. Hoje muitas pessoas curvaram diante desse Deus tão lindo, tão maravilhoso, e a Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas, pelo contrário, elas estão estendidas sobre as famílias, sobre a nossa pátria, sobre a nossa nação, e com certeza o resultado vai vir, e vai acontecer coisas grandes e maravilhosas, e nós tomamos posse das promessas de Deus feitas sobre essa nação. Portanto, eu quero te convidar, aonde você está nesse exato momento, para fazer um clamor, e eu quero dirigir ao nosso Deus a nossa súplica e te apresentar na presença desse Deus Todo-Poderoso, incluindo a sua vida que está enferma, da família, dos lares, e pedimos que o Senhor possa alcançar a cada um nessa noite. Oramos então. Pai bendito, Pai santo, Pai maravilhoso de glória, nós reconhecemos a tua grandeza, o teu amor, a tua graça, e para o Senhor não há porta fechada, porque o Senhor é a chave. O Senhor entra onde o Senhor quer, o Senhor faz a hora que o Senhor quer, o Senhor opera do jeito que o Senhor quer. E nós queremos, Pai, nesse dia, apresentar essa família, apresentar esse meu irmão, essa minha irmã. Tantos pedidos chegaram aqui na noite desse dia. Senhor, eu não posso estar lá, mas as nossas orações sobem ao céu de glória nesse momento, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor pode agir na vida dessa família, desse meu irmão. Estamos aqui levantando um clamor, Senhor, pela nação brasileira, que todo mal seja soprado dessa terra, todo tipo de enfermidade, nós não aceitamos. Nós cremos no Deus vivo, e a tua palavra fala que o que ligar na terra será ligado no céu de glória. E eu sei que tem muitas pessoas conectadas, Senhor, ao céu de glória nesse exato momento, e nós queremos pedir, Pai, entra nesse quarto, Pai, entra nessa enfermaria, entra na UTI, entra na CTI, entra, Senhor, agora no corpo clínico desses médicos, Senhor, dos hospitais, faça um milagre completo nas vidas. Nós suplicamos, nós acreditamos. A Bíblia diz que a oração feita pelo justo pode muito aos seus efeitos, e nós temos plena convicção que a nossa oração está subindo ao céu de glória agora. E muitos dos nossos irmãos irão dar o testemunho na quarta-feira, dizendo que o Senhor fez, dizendo que o Senhor operou, dizendo que o Senhor continua fazendo milagre. Meu Deus, eu quero, Senhor, pedir agora, no nome de Jesus, pela família que está na casa, no lar, reunidas, essa família, Senhor, que está sofrendo algum tipo de enfermidade. Coloca as tuas mãos agora. Nós repreendemos todo tipo de mal, Senhor, depressão, todo tipo de enfermidade que o Senhor não plantou, seja arrancada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os teus filhos estão do outro lado clamando, na mesma fé, na mesma comunhão, sentindo o que nós estamos sentindo aqui, e os céus estão abertos, Senhor, sobre a vida dessa casa, dessa família e desse lar. Pai, mais uma vez, nós apresentamos as nossas autoridades, Senhor, desde a presidência da República, Senado Federal, Congresso Nacional, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Prefeito da cidade, Câmara de Vereadores, Poder Judiciário. Nós apresentamos ao Senhor, toma nas tuas mãos. Apresentamos todos os hospitais, todos os profissionais da área de saúde, os nossos irmãos que estão expostos, Senhor, trabalhando todos os dias nessa área. Queremos que o Senhor dá graça, força, que o Senhor dá, Senhor, firmeza, que eles possam estar olhando somente para o Senhor. Usa eles como canal de bênção, Senhor. Usa eles, Pai, de uma forma tão linda. Oramos pelo ministro da Saúde, oramos, Senhor, por todos, Pai, e cremos que o Senhor está presente nesse exato momento. E se o Senhor não voltar, na quarta-feira, nesse mesmo horário,
estaremos reunidos aqui, Senhor, transmitindo para os nossos irmãos a palavra, os louvores, e pedimos que o Senhor possa fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Assim pedimos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos para cá e logo após vamos estar louvando o Senhor com mais um hino. O amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, se com o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Rompendo em fé. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra minhas provações não são maiores que meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Cada dia